Estimados estudantes, sejam bem-vindos ali sobre o nosso conceito de matrizes energéticas. Como prometido a vocês ali, porque dar uma passada nem que fosse rápida entre as matrizes energéticas existentes, para que a gente consiga ter uma noção ampla de como que isso pode aparecer no Enem. Então, uma das situações ali que eu posso já definir de antemão é que esse conceito sempre aparece, sempre um termo moderno, inovador e sempre está à base de aperfeiçoamento. Então, desenvolvimento tecnológico em relação a isso tem, devido à manutenção energética que o planeta necessita, que está em constante crescimento. Então, precisam de formas diretas ou indiretas, ou inovadoras, ou menos poluentes, para que a gente consiga estar trabalhando. Então, assim, é uma realidade a necessidade de energia no conceito global, seja para a agricultura, seja pelo fato ali da manutenção de uma empresa ou pela estadia doméstica, mas a necessidade, o consumo energético sempre está aumentando ano a cada ano, certo? Estimativas são de que nos próximos 50 anos a gente quase que chega a 50% a mais de intensidade energética do que a gente está atualmente, mas será que a gente consegue dar conta disso? Vamos dar uma olhada de uma maneira sucinta, passando aqui pelas matrizes energéticas e vejam o que vocês acham proeminentes a respeito disso. Bom, primeira coisa, se a gente vai definir energia, a gente precisa saber o que ela é, que pela definição da física é a capacidade de um corpo, ou de uma substância, ou de um sistema físico de realizar um trabalho. Deslocar um objeto de um ponto A até um ponto B necessita energia para você fazer isso. Então, há sim a necessidade de ter um deslocamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente fala de uma crise energética, seria o quê? Um conjunto de fontes de energia ofertados no país para captar, distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz representa a quantidade de energia disponível de um país e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis. A matriz energética mundial é composta, em sua maioria, por fontes não renováveis, combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural. Ainda constituem grande parte da energia utilizada em todo o mundo. Então, vamos dar uma olhada aqui, porque fazer representação visual é importante para a gente entender o que está acontecendo, seja a padrão nacional ou seja padrão internacional. Vamos pegar aqui como referência, por exemplo, o conceito do Brasil. Então temos ali a energia hidráulica, ela tem um peso muito grande na constituição da eletricidade e da manutenção elétrica do nosso país, assim, extremamente ampla. Só que assim, a gente tem problemas que podem ser ocasionados por causa disso também, mas vamos ver na sequência. Depois ali temos uma pequena parcela ali que vem com uma parte de energia nuclear, petróleo e seus derivados. E também temos a energia solar, eólica, biomassa, que a gente tem uma constituição que vai avançando. Quando a gente começa a analisar de um padrão assim, talvez mais a nível mundial, quando a gente começa a verificar, saindo do Brasil, agora expandindo o planeta, a gente consegue ter assim uma caracterização cada vez mais ampla da necessidade que tem de produtos ali que são não renováveis. E aí você pega o petróleo e seus derivados, então assim, você tem uma constituição muito ampla desses elementos ali. E quanto maior a base de utilização deles, maior a quantidade de gás carbônico que a gente acaba emitindo para a atmosfera e assim os efeitos colaterais acabam vindo. Então esse é um grande problema, um grande agravante que temos. Então aí tem que ir com calma, com bastante tranquilidade para ver como que a gente consegue estar consolidando isso e de maneira que seja menos prejudicial, porque assim a natureza vai cobrar isso. Então já está cobrando na verdade. E quando a gente faz uma comparação a nível mundial e a nível nacional, então a gente começa a estar fazendo essa verificação desse contexto. Esses dados eu peguei na Agência Nacional de Energia Elétrica, então assim, o mais atualizado possível. Apesar que eu acho que os derivados de petróleo ali tem uma parcela muito mais significativa a nível ali do que a gente vai ter como base de energia, mas aí a gente vai estar vinculando a modelos automotivos, né? Que daí assim basicamente tem toda uma consolidação é, majoritária a respeito disso. Mas a nível de energia nacional, a gente tem assim um grande padrão ali da energia hidráulica que vem como suporte. Mas assim, muito bem, a gente constata esses dados, a gente procura ali essas formas de estar evidenciando
E assim, esse modelo de gráfico estilo pizza está mostrando diversas fatias, algumas mais robustas, outras nem tanto, mas é importante que você consiga delinear na forma de você estar fazendo sua verificação qual que é a parcela maior. Muitas vezes pode não aparecer como nível de porcentagem, mas você consegue definir assim fatias maiores, assim, é o que é mais utilizado. Fatias menores são utilizadas, mas numa margem de uma escala um pouco menos significativa. Não quer dizer que não seja utilizado, certo? Mas assim, a proporção, a margem, ou a quantidade de indústrias que vinculam a isso, esse tipo de produção, talvez seja muito reduzida. Então isso tem que estar levando em consideração também, tá? E aí a gente vai estar levando em consideração muitas vezes o relevo local, leva-se em consideração também o clima local. Então isso tudo é variável nesse contexto aí, tá? Então assim, tudo isso influencia. Então o que a gente vai ter ali, ó, de uma maneira geral, o Brasil, a gente acaba trabalhando ali com energias renováveis que ela atinge ali cerca de 46%, 54% ainda não renovável, levando em consideração a frota automotiva que temos ali no nosso país. Então, assim, isso joga muito para o alto a quantidade de elementos não renováveis. Quando a gente pega, por exemplo, indústrias, também acabam trabalhando com isso, de certa forma. Mas quando a gente pega, leva em consideração a nível de mundo, o Brasil é um dos países que está jogando essa média do mundo para cima. Então, assim, temos ali uma utilização de energia, vamos dizer assim, péssima, não podemos julgar dessa maneira. Inclusive, somos um dos países que a gente está favorecendo, por exemplo, essa elevação mundial. Estamos favorecendo o crescimento dessa média global. Então, isso é um ponto positivo. Claro que a gente tem muito mais margem que a gente pode evoluir em cima desse contexto. E por isso que é importante a gente sempre estar dinamizando, procurando formas alternativas, tá? Vamos lá então. Quando a gente pega aqui, ó, essa representação também de março, né? Então, assim, atualizado. Então, o que, que temos ali? A ideia de uma taxa de produção de energia realizada por unidade federativa ou por estado que temos ali. Então, o que acontece? Ó, a gente tem uma ideia de uma expansão até março de 2022 de 199,9 megawatts. Então, assim, é muita energia, é muita potência. E alguns estados ali estão em destaque nesse contexto ali, tá? Alguns produzem um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente consegue ter uma margem muito grande. O destaque maior seria para a Bahia, onde a gente consegue ter uma expansão ali que joga essa média nacional de produção muito para o alto, certo? Também temos ali uma ideia de que a gente consiga estar trabalhando com outra representação, o Rio Grande do Norte, aonde também joga essa média lá para o alto. Aqui temos também mais representações de outras unidades federativas, mas o estado do Paraná aparece em terceiro lugar, certo? Então a gente tem assim uma ideia de expansão, porque há necessidade de utilização de mais componentes ali de matriz energética, certo? E quando a gente começa a fazer essa verificação, então percebam ali, ó, destaques do mês. Então o que que a gente vai ter ali, ó? Quase 100 megawatts foram liberados para operação em abril, somente usinas solares no estado de Minas Gerais. Então, assim, olha a abrangência e a responsabilidade de estarmos trabalhando com isso. 75% do acréscimo da capacidade instalada do ano é de fonte de energia solar. E eólica também puxa muito essa média para cima. Então, olha como a gente consegue estar trabalhando. Temos ali também, ó, as unidades ali que estão em operação, ainda não iniciada, com construção não iniciada e em construção. Então percebam, há uma preocupação muito ampla do governo federal para que a gente consiga suprir a necessidade de energia. Muitas vezes a gente esbarra em alguns conceitos que logo a gente discute um pouquinho a respeito disso, mas há necessidade ampla de uma produção cada vez maior de eletricidade. Mas assim, temos um país que a nível territorial é o quinto maior do planeta, em área contínua é o quarto maior. E ainda assim, temos uma quantidade de pessoas muito ampla que reside no país. Será que a gente consegue ter margem para melhorar e aperfeiçoar ainda mais as matrizes energéticas? Vamos dar uma olhada aqui que a gente consegue discutir um pouco mais. Bom, primeira coisa aqui, ó, a primeira matriz que eu quero mostrar para vocês é a geotérmica, que utiliza o calor do interior do planeta para se obter temperatura para aquecer a água, atingindo o vapor e movimentar então turbinas, certo?
Um detalhe, essa é a única forma de matriz energética que a gente não tem no Brasil. Por quê? Se a gente for analisar, isso aqui tem o conceito de geysers, onde você consegue perceber uma maior ampliação de atividade, por exemplo, ali nas proximidades de falha sísmica. E como estamos bem no centro da placa sul-americana, então a gente não tem margem para esse tipo de situação. Quando a gente pega, por exemplo, localidades ali que tem falha geológica ou falha tectônica, então assim, a espessura que a gente vai ter ali da crosta planetária é mais fina nessas regiões, favorecendo a movimentação tectônica e, como consequência, a água se aprofunda cada vez mais e se aproxima cada vez mais do manto planetário, gerando aquecimento e então a expulsão dessa água ali na forma de geysers, que a gente consegue ter aquele vapor de água. Certo? Então a gente consegue ter aquela representação. Alguns parques nacionais, o primeiro do mundo, por exemplo, foi nos Estados Unidos, chamado Parque de Yellowstone, justamente ali que é uma caracterização que você tem de diversos geysers ali. Então, no Brasil a gente não tem esse tipo de situação. A gente pode ter sim a água que nasce aquecida, mas assim, não a temperatura suficiente para fazer a produção de energia. Você pode ter assim alguns olhos d'água que ela consegue estar fazendo com que a água acabe brotando, por exemplo, do subsolo numa temperatura em torno de 26, 28, 33 graus. Isso até acontece no nosso país, mas numa condição dessa, a água já saindo no estado de vapor, basicamente, então demanda muita pressão e altíssima temperatura. Então, nesse contexto, essa matriz energética é a única que a gente não consegue ter aqui no nosso país. Tá? Um detalhe, essa é a única forma de energia que a gente pega ali que nem diretamente nem indiretamente tem fator direto com energia solar. É a única que a gente vai ter ali que é mais independente. As outras, ou de maneira direta ou por tabela, necessita do Sol para estar fazendo o desenvolvimento ali, ok? Bom, o que a gente tem ali, pessoal? Essas usinas ou centrais geotérmicas, então, são localizadas geralmente ali próximas a locais onde tem grande quantidade de vapor de água. Então, dessa maneira, os reservatórios geotérmicos fornecem energia necessária para alimentar os geradores e turbina, produzindo sim a eletricidade. E em 1904 foi construída a primeira usina geotérmica do mundo, na cidade de Larderello, Itália. Então, assim, o que acontece? Dentro desse contexto, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, tá? Ali, ó, o importante é observar que, embora a energia geotérmica seja uma energia menos poluente, se retirada de maneira irregular, pode causar danos ao planeta, alterando assim a sua geologia. Como assim isso pode fazer? Você vai estar retirando água, por exemplo, da estruturação desses bolsões ali para estar tubulando, só que você tem que reestruturar essa água novamente. Então é importante ali que você consiga ter essa noção de bom senso, para que você consiga estar trabalhando no meio dessas circunstâncias ali. Dessa forma, além do cuidado necessário com a perfuração do solo, a água encontrada abaixo da superfície terrestre deve ser tratada antes de ser lançada nos rios e mares, uma vez que muitos minérios encontrados são prejudiciais à saúde, além de diversos gases dissolvidos, como por exemplo ácido sulfídrico. Então a gente tem assim alguns componentes ali que são bem complicadinhos. Então há necessidade sim de ter um tratamento, apesar de ser uma energia extremamente ampla em a sua base de utilização, claro, não no nosso país, mas em outros países usam muito ela como ponto de apoio, é importante ter todo esse cuidado para assim estar utilizando as condições do meio ambiente e não prejudicar o mesmo, tá? Bom, aqui ó, ademais, os altos custos de implementação e a poluição sonora gerada pelas usinas geotérmicas são outros problemas encontrados no uso desse tipo de energia. A perfuração no solo é realizada por máquinas muito ruidosas, prejudicando assim a vida da população circundante. Geralmente você pega ali uma região de perfuração, então ela fica um pouco mais afastada. Mas em algumas localidades ali você já tem alguns grupos de civilização relativamente próximos, cidades, bairros ali, então pode causar esse transtorno inicial, certo? Então tudo tem vantagem e desvantagem, tá? Bom, o que a gente consegue ter ali, ó? Se a gente for analisar, então assim, ó, basicamente três continentes levam isso para desenvolvimento de tecnologia e produção. Temos ali a Europa, a Ásia e a América. Então assim, por que a América tem tanta condição disso? Porque você pega, por exemplo, em toda a região do Círculo de Fogo do Pacífico, então geram condições favoráveis a isso, pegando principalmente a parte oeste
que temos da América, então ali você tem uma larga utilização. A Europa tem falhas tectônicas e assim eles otimizam essas condições. Um exemplo, por exemplo, é a Islândia, que acaba utilizando muito desse padrão de energia, certo? E a Ásia também, ela pega parte ali do círculo de fogo. Então você pega países como a Indonésia, por exemplo, tem uma ampla utilização desse tipo de forma de energia. Então a gente tem ali uma larga escala, depende de onde que a gente vai ter ali, né? Então, nesse conceito, olha como que acontece. Você vai ter um sistema de transmissão de calor, tá? Que vem por temperatura, por intermédio do manto, aquece um bolsão de água ali, um lençol freático. Isso vai gerar um aumento de pressão que você vai ter ali, porque a água vai realizar a mudança de estado, ou não realiza, e aí por isso a pressão acaba aumentando cada vez mais. Se você faz a perfuração, então você vai ter que se aprofundar muito para conseguir fazer essa captação. Percebam ali, pelo menos ali 2 quilômetros de profundidade. A partir do momento que você canaliza isso, então aí você coloca pela central geotérmica, consegue passar então pelo sistema de produção de eletricidade e aí você distribui nas redes de consumo, né? Então aí você expande esse contexto ali. Mas o que acontece? Se a gente for só extraindo, perceba que aquele reservatório ali ele vai diminuir e até que chegue um ponto que acabe. Por isso, você inserir, por exemplo, mais água ali para você tentar manter um determinado volume ali é importante. Então, esses conceitos ali não pode deixar passar, porque de repente se você retira toda aquela camada de água, perceba que logo acima o solo ele tende a se assentar, vai se aconchegando. Isso pode gerar abalo sísmico local, então isso é bem perigoso, tá? Então aqui no Brasil já aconteceu isso em Minas Gerais, para ser bem específico. Então o fato de estarem retirando tanta água do lençol freático acabou gerando um bolsão de ar e o solo se aconchegou. Então é umas situações ali que pode gerar um leve abalo sísmico. Assim, dependendo da localidade, de onde for, como foi em Belo Horizonte, pode causar estragos e transtornos, ok? Bom, então assim, ó, quando a gente começa a dar uma olhada ali em alguns países que utilizam, temos ali Estados Unidos, Filipinas, México, Indonésia, Itália, Japão, Nova Zelândia, El Salvador, Costa Rica, então a gente tem a Islândia, Quênia e mais alguns outros países que acabam utilizando isso também. Mas percebam ali, ó, que a maior parte desses países, se você for analisar, eles se encontram no Círculo de Fogo do Pacífico. Então aí você consegue estar pegando isso como margem de referência para ver como que você tem ali toda essa caracterização que acaba trabalhando no meio desse contexto, certo? Então a gente tem ali todas essas configurações que acabam aparecendo e a localização geográfica favorece mais ou menos para que isso venha acontecer, certo? Talvez dessas regiões ali a gente vai tirar poucas exceções, de onde não se encontram ali na região do Círculo de Fogo, mas a gente tem assim uma larga escala de utilização nessas regiões, ok? Bom, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é uma questão tirada do Enem. Então, olha aqui o que ele fala. Então, ele joga algumas imagens ali com uma ideia de usinas e olha o que ele fala ali, ó. A fonte de energia representada na figura é considerada uma das mais limpas sustentáveis do mundo extraída do calor gerado pela circulação do magma no subsolo, erupções constantes de vulcões, pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta, pela queima do carvão de combustíveis fósseis, pelos detritos de cinzas vulcânicas. Tome muito cuidado, porque muitas vezes assim no Enem eles colocam algumas alternativas ali que são relativamente absurdas para você estar vendo, tá? Se você tem erupção constante de vulcão, você não vai fazer investimento para você botar um componente ali e já ser devastado na próxima erupção. Não faz sentido. Para você estar trabalhando ali para o Sol conseguir penetrar ali no subsolo para acertar a água que está ali, você não consegue fazer isso com uma radiação simples. Então, assim, uma coisa bem mais brutal para que isso venha a acontecer. E ali, ó, pela queima de carvão com combustíveis fósseis, também não faz sentido. Você não vai criar um bolsão, por exemplo, no nada e tacar fogo ali para ver o que acontece. Então, não vale a pena. Detritos de cinzas vulcânicas, talvez a alternativa mais nada a ver seria essa. E daí o que a gente tem pela circulação do magma no subsolo, certo? Então a gente consegue estar trabalhando e canalizando, otimizando esse tipo de sustentabilidade, ok? Vamos avançar ali, ó.
Avançando agora, pessoal, o próximo são as termoelétricas, que utilizam o carvão ou restos de componentes orgânicos a serem incinerados. Então, essa é a caracterização. Lembrando, gente, que esse aqui foi a primeira fonte ou primeira matriz energética no planeta, utilizada ali na Revolução Industrial. Então, temos ali o carvão, para quem aprecia, por exemplo, um churrasco, o carvão é uma coisa muito utilizada. E para quem não aprecia, já utilizou isso em algum momento da sua vida, certo? Então, a gente tem essas caracterizações. Algumas jazidas de carvão, elas têm um padrão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado muito a estar trabalhando com carvão vegetal, que é o fato de você pegar ali, por exemplo, uma árvore, acabar fazendo com que ela vire carvão para você estar utilizando, mas também temos o carvão mineral. Então, assim, é importante que a gente consiga ver que alguns países ainda utilizam isso como fonte de extração e também como fonte econômica. Moçambique acaba tendo isso como referência. E ao longo da história, a gente teve aqui, por exemplo, a nossa boa e velha tradicional Maria Fumaça, que acabou trabalhando com isso também. Então percebam, você tem ali a locomotiva, certo? O primeiro vagão já é o vagão combustível, que você tem ali no caso vinculado a carvão, e daí depois vem o vagão ou os vagões de passageiros, certo? Então você tinha ali um deslocamento muito mais veloz, extremamente acessível, com custo que não era muito elevado. Hoje em dia está bem caro fazer esse tipo de transporte, pelo menos aqui do Brasil. Mas quando você pega a Europa, por exemplo, é o equivalente a uma passagem de ônibus, certo? Porque assim, você tem um desenvolvimento muito mais amplo de ferrovias, então assim, numa quantidade muito maior, não é tão limitado como é o nosso país, tá? Mas de uma maneira geral, a característica do carvão, ele está reduzindo gradativamente, pelo menos no Brasil. Mas assim, em algumas localidades você usa ele como minas de extração. Então assim, é muito utilizado mesmo. Esse caminhão que aparece na imagem para vocês, ele pode parecer pequeno, mas é um dos maiores caminhões que tem no planeta. A roda dele, cada roda, que ele usa um sistema ali com 6 rodas, cada uma delas dá quase 2,5 metros de altura. Só nessa caçamba, ela consegue estar carregando quase 60 toneladas por vez. Então, assim, são caracterizados como basicamente materiais gigantes. E aqui, ó, você tem essa escavadeira, cada uma dessas mãozadas que ela dá, vamos dizer assim, ela consegue estar pegando quase que 60 toneladas. Então, assim, é um negócio que é muito robusto mesmo, certo? E aqui também eu quis deixar o link para vocês de uma reportagem da Gazeta do Povo que teve ali, que fala sobre as ferrovias. Então, assim, para resgatar talvez um pouco da história da nossa região, certo? Para vocês estarem um pouquinho mais por dentro do contexto. Bom, aqui ó, vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem? Ela é muito rápida para você construir, extremamente viável, tá? Então assim, ó, ela pode ser construída próxima a locais de consumo, diminuindo o custo de transporte e de energia. É uma alternativa para países que não possuem condições naturais de gerar energia de outra forma. Não depende de chuva para ter potencial energético. Qual que é a desvantagem? Emitem grandes quantidades de poluentes atmosféricos. A fonte de energia não é renovável, ou seja, mais hora menos hora ela vai acabar. A água em alta temperatura liberada nos rios e ribeiras destrói o ecossistema e interfere no equilíbrio dos locais afetados. O preço final da energia é muito alto e assim, dificultando um pouco mais a ideia do que a gente vai ter aqui de deslocamento energético. No Brasil, vocês já devem ter visto que a gente tem 3 tipos de bandeiras tarifárias, a verde, amarela e vermelha. A gente chega na vermelha quando está dando um monte de complicação no nosso país, de necessariamente a gente tem que ligar as termoelétricas. Isso gera um custo e a gente paga por esse custo. E a gente daqui a pouquinho já chega nesse tipo de condição, ok? Vamos avançar? Bom, uma energia linda e limpa é a energia do vento, a energia eólica, certo? O que é normal é vermos esses aerogeradores, certo? Onde eles conseguem fazer essa movimentação tranquila, popularmente conhecido como cataventos, né? Onde você consegue ter essa movimentação tranquila e o nível de produção de energia é muito ampla. Alguns países, eles aproveitam a região litorânea. E aí, o que que acontece? Como a gente tem as condições ali é, da- do vento que é continental,
e do vento marítimo, ou brisa, que a gente pode chamar, então você tem a produção de energia em larga escala desse tipo de condição. E muitas vezes essas fazendas eólicas, elas são montadas no mar, como acontece na imagem à direita, tá? Então, o que que a gente tem ali, pessoal? Na ideia dessas matrizes, você consegue estar trabalhando ali com essa caracterização do aerogerador e assim, você tem o aerogerador que é um pouco diferente, que ele é verticalizado. Então é nesse sistema que eu estou mostrando em destaque para vocês aqui na frente. E esse sistema, ele vai fazer a movimentação, que no caso ali é circular, do que a gente vai ter naquele principal que tem o GIF que está circulando ali. Esse, ele também vai fazer a movimentação circular, só que num padrão um pouco diferente. E daí o que que acontece? Tem produção de energia? Tem sim, mas depende muito das condições de vento para que isso venha a estar sendo favorecido. Algumas localidades do planeta estão buscando muito esse tipo de inovação para reduzir custo. E aqui eu trago para vocês um prédio chinês chamado ali, ó, Pearl River Tower. Então ele trabalha ali com essas condições ali de aerogeradores. Então o que acontece? Percebam que ele tem alguns sulcos aqui na estrutura e aqui ele fez a instalação desses aerogeradores. E o que que acontece? Nessas condições, você vai ter fluxo de vento que favorece para que você consiga ter produção de energia. Parece pequeno a escala, mas quando você começa a analisar esses caras aqui, isso aqui é um monstro a nível de tamanho. Cada componente desse aqui tem cerca de 1,5 m de altura, então dá para ter uma noção do tamanho que é esses aerogeradores que tem ali. Mas o que acontece? É boa a ideia? É excepcional. Só que nessa região da China, então o vento não é tão constante, então ele não ajuda de uma maneira tão dinâmica nesse prédio, que ele tende a ser autossuficiente. Toda essa parte espelhada, na verdade, são painéis solares que tem ali, justamente com a ideia e o intuito de fazer o quê? A produção de energia por si só, sem depender da alimentação externa da rede pública que tem ali. Então ele consegue estar trabalhando nessas condições. E do jeito que foi colocado esse prédio, ele está numa região onde pode receber tufões. Quando recebe tufão nessa região, o vento pode chegar até em torno de 470 km por hora, o que poderia fazer com que você amortecesse um pouco o vértice do vento de movimentação, e aí, aliás, vértice não, desculpa, vórtice, e aí você consegue estar trabalhando nessas condições e fazer uma movimentação muito ampla. E nessa ideia, o que que seria? Então você começa a movimentar de maneira contínua esses componentes. Só que como o vento não é tão contínuo na região, pega como se fosse Curitiba, que tem alguns momentos de pico e basicamente ele para o vento, então cessa também a atividade de produção de energia. Então, isso acaba sendo um problema nesse contexto, mas a ideia é extremamente inovadora. Bom, quando a gente começa a estar analisando ali a condição de terawatts da produção de energia, aqui eu quis mostrar o gráfico aqui estimado em quase 40 anos. Então, assim, ó, a gente começa a estar verificando na década de 80 que não tinha ainda uma ideia tão ampla de estar utilizando essa forma de energia. Conforme os anos foram passando, as décadas foram evoluindo, perceba que o aumento começou a ficar cada vez maior nesse contexto e as atribuições de padrão de energia começaram a se elevar. Logo de cara, você percebe ali que os Estados Unidos dão um salto muito grande na década de 90, certo? Comparado com os demais países ali. Em segundo vem a Alemanha, apesar de estar em segundo lugar, olha a condição, está muito distante, certo? E daí você começa a ver que essa taxa de produção ela vai estar aumentando de maneira gradativa ali, ano após ano. Então, assim, apesar de você ter uma tendência muito ampla de um aumento significativo, então, assim, alguns países ainda estão se modernizando e ainda estão evoluindo. Ali, ó, já nos anos 2000, os Estados Unidos ele passa a ter a, a, a condição de produzir mais 17,9 terawatts que a gente vai ter ali então de energia. Ainda assim, ele entra na segunda condição que você vai ter ali atrás da Alemanha. Mas se a gente for analisar num parâmetro generalizado, ainda você tem que os Estados Unidos ali já está o triplo de condição na frente da Alemanha. Então, para a mesma condição temporal. Então, percebam que a gente vai estar tendo aumento gradativo conforme o tempo se passa. Agora, compare o tamanho dos Estados Unidos e o tamanho da Alemanha. É muito mais viável você colocar esse tipo de usina nos Estados Unidos do que na Alemanha. Por quê? A dimensão territorial acaba influenciando.
Claro que também você vai ter assim um consumo de população muito maior também. Então tem esses prós e contras, se a gente for analisar. A Alemanha tem muito espaço? Não, mas também não tem muita gente. Em compensação, os Estados Unidos tem muito espaço, mas também tem muita gente para estar fazendo isso. Então a necessidade é constante de você estar evoluindo nesse conceito. Tá? Percebam, gente, ali ó, a partir de 2010, a preocupação começou a ser muito ampla por parte da China para ter esse tipo de condição. A China começou a se colocar no mundo num ponto onde ele queria ter um destaque, e o destaque comercial tinha que ser forte e intenso. Então, assim, para um país que tem basicamente ali 1,2 bilhões de pessoas, então você precisa ter um componente de produção de energia ampla para que você consiga ter taxa de exportação, para que você consiga ter recursos, certo? Então, assim, é uma necessidade, está trabalhando e é otimizando também o seu espaço. Então, é bem viável fazer isso. Lembrando que a China é o terceiro maior país em dimensões continentais do planeta, certo? Então a gente tem ali algumas necessidades amplas desse contexto. Agora acompanhe o Brasil. O Brasil, assim, ele está muito tranquilo nessas condições. Está tendo sim evolução, mas assim, a gente está muito longe de conseguir basicamente o desenvolvimento que a gente precisa. Até os anos 2000, a energia eólica não era uma coisa assim tão preocupante. Agora, ela começa a ter um certo destaque no país, certo? Com principalmente em referência ao Nordeste brasileiro, aonde você consegue ter uma margem ali de cerca de 72% da produção de energia local é oriundo da energia eólica. Então, assim, é muito importante essas condições ali a nível de país, certo? Vamos avançar ali, ó. Quando a gente começa a ver ali, ó, as condições, mais uma vez, ó, pegando ali nesse contexto do que tem como margem de produção de 2008 e 2009, os dados são relativamente antigos, mas você consegue ter assim uma tendência de desenvolvimento, aonde você pega ali, por exemplo, os Estados Unidos tinha em 2008 e expandiu a área ali em 2009. Percebo, a Alemanha que vem em segundo plano, basicamente ali, ela não conseguiu dar um avanço tão amplo. Mas eu quero que vocês percebam muito o destaque da China para esse contexto. A China, basicamente, de um ano para o outro, ela dobrou a produção. Então, assim, ó, percebam que desde ali do começo do ano 2000, a China já estava querendo se incorporar no mundo como uma potência e ela estava se preparando para isso. O detalhe foi que a China não chegou na louca para fazer isso. Teve uma preparação interna muito ampla para que eles conseguissem ser competitivos no mercado. Então, assim, eles tiveram que se preparar durante muito tempo para fazer isso. E perceba o salto que eles tiveram de evolução de um ano para o outro. Por isso que eu quis trazer essa imagem para vocês, tá? Bom, e aqui é como que funciona essa ideia. Você vai ter ali um eixo de rotação, certo? Você tem ali um pequeno gerador, ou nesse caso a gente pode chamar também de aerogerador, e conforme você tem a movimentação das pás ou das hélices, então você tem um sistema de redução de catraca. É como se fosse uma ideia de bicicleta, onde você vai reduzindo ali as catracas para deixar a marcha mais pesada ou mais leve, e você vai fazendo isso. Então, para cada uma volta do aerogerador, você tem pelo menos ali 16 voltas ali do gerador para fazer movimentação de energia. Então, quanto mais forte o vento, mais rápido é o processo, maior é a qualidade que você vai ter assim da otimização que você vai ter então ali da produção de energia. Então a gente acaba trabalhando muito com esse contexto e é muito amplo e significativo essa temática, tá? Vamos avançar mais um pouquinho? Bom, vantagens e desvantagens. Então, assim, ó, se a gente for analisar vantagem, gente, o vento é uma coisa infinita, certo? Não produz lixo nem resíduo e você consegue ter, assim, essa atribuição de parques eólicos ali que acaba sendo muito ampla, utilizando mesmo as regiões que envolvem agricultura, pecuária ou agropecuária. Então, não atrapalha nesse contexto. A desvantagem seria o quê? O barulho da movimentação que você vai ter ali e principalmente também em condição de pássaros ali, que você pode ter ali condições que eles colidem com as pás. Então isso pode ser um problema, na verdade, quando a gente começa a analisar. Mas, e ali você tem, claro, a ideia do impacto visual, né? Pela condição. E ali, ó, a interminência
intermitência grande, pois é necessária uma grande corrente de vento para mover as hélices. Quando não há vento, não há como gerar energia. Então, por isso que é bom você verificar condições e locais que sejam favoráveis para isso, aonde você consiga sim fazer uma instalação, mas onde você não gaste, não tenha desperdício amplo de recursos ali para fazer uma coisa que não vale a pena. Por isso, análises ali, pesquisa é um bom ponto para começar a fazer essa interpretação, ok? Vamos pegar uma condição aqui, ó. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Atenção com isso. Região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética que de menor impacto e riscos ambientais é baseada em biocombustíveis, pois tem o menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Gente, é um país pequeno, a gente não tem tantas condições para isso. Ó, energia solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favorável à sua implantação. Gente, olha o que ele fala, é um país chuvoso, que a gente vai ter ali, ó. Nuclear, por ter menos risco ambiental e por ser adequado a locais com menor extensão territorial. A nuclear de fato faz sentido, mas não nessas condições, porque eles não têm reservatórios, certo? Então seria importado tudo, não vale a pena. Hidráulica, devido ao relevo e extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. Gente, sem chance, região plana, não é viável. Você vai tentar bloquear a saída de água, você alaga o país. Não vale a pena. Só que olha o que ele fala ali, ventos constantes. Então olha o que aparece, é eólica, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa nem resíduos de operação. Perfeito. E aí temos a letra E, certo? Então percebam, você vai ter sim o deslocamento, basicamente, ali dessas condições, mas vão com bastante calma e tranquilidade, porque tem muita coisa no meio do caminho que não faz sentido algum. E aí vocês conseguem estar descartando, ok? Vamos ali. Avançar mais um pouquinho, a hidrelétrica. Gente, a hidrelétrica, ela tem como potencial amplo a água, certo? E aqui, ó, quis trazer duas imagens para vocês ali. Talvez duas das hidrelétricas mais fantásticas do planeta ali, que a gente consegue estar trabalhando ali em tempos modernos. À esquerda temos a Itaipu, certo? Aonde você não tinha condição de relevo favorável, teve que ser construído todo o suporte da estrutura para que a gente conseguisse estar trabalhando e fazer esse tipo de condição. A Itaipu, como representação que a gente acaba tendo ali, você tem um baita de um reservatório, é gigantesco o reservatório que a gente tem ali. Entretanto, o grande problema seria o quê? Seria que você gera uma inundação muito ampla. Então, isso é uma coisa bem complicada no meio do caminho ali. Então, quando a gente começa a analisar esses contextos, o que a gente tem ali como referência para que a gente consiga estar analisando? A viabilidade do local. Então, conforme a gente vai ter condições favoráveis, isso amortece gastos. Mas quando você não tem condição favorável, a coisa começa a se complicar, gerando altos custos. Então, isso é uma coisa bem complicada ali no meio do caminho. E aí a gente tem todos esses conceitos ali que acontece de estar complicando e dificultando a situação. Então, nesses contextos que a gente acaba tendo ali, então é bem importante que a gente consiga estar analisando o que acontece para que a gente consiga estar verificando toda a performance que isso pode acontecer ali e da forma que a gente consiga estar trabalhando ali no meio dessa situação. Tá? À direita, pessoal, temos a represa Hoover. Então, o que acontece? Ela basicamente bloqueia o Rio Colorado, certo? Ela faz a divisão de dois estados, não lembro quais são agora, mas ali você otimiza, por exemplo, a própria encosta para estar favorecendo a região. Então, assim, essa condição você só fez um bloqueio natural, basicamente ali, diferente da Itaipu, que você teve que bloquear toda uma região. Então, ali foi mais fácil para estar fazendo esse tipo de situação, certo? Então, a gente tem ali características ali. Ambas têm o mesmo foco, que é produzir energia por intermédio da água. E o que acontece? Vamos ver ali. Pegando aqui, a nível de que a gente consegue ter de maiores produtores, aí o Brasil aparece em muito destaque, certo? Aonde a gente vai ter ele basicamente, ele está
atrás apenas da China. E aí o que acontece? Ele tem uma margem de produção muito ampla. O Canadá também utiliza isso como referência, Estados Unidos também. A Rússia utiliza, a Noruega também. Mas você tem ali alguns países ali que eles têm uma característica muito mais prática para isso. E é o caso do Brasil. A gente tem assim um relevo que é favorável, em algumas regiões mais do que outras, mas a gente consegue estar trabalhando com isso até que direcionar relativamente bem os nossos conceitos ali. Mas por dentro da usina, como que acontece? Você tem que ter um reservatório muito grande para você ter produção de energia. E você vai canalizar ou tubular essa água ali para que ela consiga estar passando. Algumas usinas são chamadas usinas de gravidade, que elas têm que ter um peso muito forte para que a água não leve a usina. Então, essa quantidade de concreto que vocês veem ali, no caso da Itaipu, ela chega a mais de 180 milhões de toneladas de concreto. Realmente é para a água não empurrar mesmo. E outra condição, você pode perceber que a base da hidrelétrica ela é muito mais larga do que a parte de cima. Por quê? Porque é ali onde a água vai forçar, vai fazer muito mais peso, gerar muito mais força. Então, assim, ela precisa estar ali muito travada para que isso não gere movimentação, certo? Então, quando a gente pega a ideia das comportas ali, então você favorece o fluxo de água, então você vai passar pelas turbinas. Tá? A turbina por si só, ela vai rotacionar, ela só vai estar direcionando a água ali para baixo, basicamente, e fazer a movimentação cíclica no meio do caminho, despejando a água basicamente para dar continuidade no rio. Mas o que acontece? Como ela vai estar conectada com o eixo, então na parte de cima sim, você vai ter a usina efetivamente geradora. Então aí você vai ter a produção de eletricidade. A partir disso, você disponibiliza nas linhas de transmissão e aí você faz o deslocamento de energia. A Itaipu, por exemplo, ela foi pensada ali na década de 60, 70 e começou a sua produção justamente para manter o foco das duas maiores cidades do país ali, Rio de Janeiro e São Paulo, justamente para que você conseguisse ter um fluxo cada vez mais amplo dessas condições. Então, manter estruturalmente e energeticamente essas cidades ali. Então, para isso, necessitava de uma construção ali basicamente gigantesca para estar trabalhando com isso, quase que faraônica, vamos dizer assim. E nesse contexto, olha ali, ó, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil é gerada por usina hidrelétrica. Isso porque o país é rico em rios com grandes extensões, caudalosos e correndo sobre planaltos e depressões. O custo de investimento é bastante caro por causa das obras de grande porte, principalmente para abastecer a região sudeste, por ser a mais industrializada, que é que mais consome no Brasil, né? Mais consome energia. O Brasil ainda tem grandes chances de construir mais usinas. Seu potencial hidráulico é reconhecido como o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas da Rússia e da China. Vantagens ali, ó, não gera diretamente poluição. A maior vantagem das usinas hidrelétricas é a transformação limpa de recursos energéticos natural. Não há resíduos poluentes, ou seja, não precisa fazer o tratamento da água. Abaixo o custo de geração de energia, além da geração de energia elétrica. O aproveitamento hidrelétrico proporciona outros usos, tais como irrigação, navegação e amortecimento das cheias, crescimento do turismo na região. A água é um recurso renovável e não esgota. Isso são algumas vantagens. Desvantagens, o que acontece? Em épocas, por exemplo, de Piracema, você bloqueou a subida dos peixes, então ali naquela região isso já não acontece mais. Outro fato, a gente necessita, por exemplo, de fluxo de chuvas contínuas no país ali. O que acontece? Quando não gera fluxo de chuvas contínuas, você não vai ter tanta água nos leitos dos rios que desembocam, por exemplo, ali nessas matrizes, nessa hidrelétrica. E o que acontece? O nível de água não chega ao nível máximo. Então ali você tem que reduzir a ideia de produção, ligando menos turbinas para que você consiga ter uma produção continuada, mas não assim a carga totalitária. E aí o que acontece? Isso é uma coisa que acaba impactando. No nosso caso, a gente acaba gerenciando isso então, utilizando as termoelétricas. E o que vai fazer ali? A gente viu lá no início da nossa apresentação que a água representa mais de 60% da matriz energética do nosso país. E assim, basicamente, se baixa demais a produção, a gente tem que colocar as termoelétricas a pleno vapor. E o detalhe, por mais que as termoelétricas cheguem a pleno vapor, ela vai chegar em torno de 15% da necessidade nacional. Então, assim,
por mais que ela seja muito utilizada, ela não consegue dar conta. E aí o que acontece? Como ela é muito cara, enaltece demais os custos. Então, a cada 100 quilowatts, ou quilowatts, você vai ter uma taxa de ajuste colocada em cima devido a essa utilização. Então, assim, é importante que a gente use essa energia com sabedoria, não desperdice tempo e energia à toa. Então, muito cuidado em relação a isso, ok? Bom, vamos lá então. Mais outros constituintes que a gente consegue estar trabalhando, vamos pegar a energia nuclear, que ela é proveniente da fissão nuclear, ou seja, a quebra de núcleos atômicos, que ela já é relativamente instável e você torna ela fracionada ainda. Então ali, a principal matéria é o urânio que é utilizado, alguns pontos usam plutônio também, mas o urânio é mais utilizado, tá? A representação que a gente pega ali de um elemento nuclear seria basicamente esse contexto. Aí você pode pensar assim, poxa vida, mas aquele vapor é radioativo. É radioativo? Não, é vapor de água. Tá tudo tranquilo aquilo ali. Aquilo ali não gera esse tipo de complicação. Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Então é basicamente só vapor de água. Mas talvez uma das formas que usinas nucleares mais ficaram conhecidas ali é pelo desenho dos Simpsons, onde mostra que o Homer acaba trabalhando em uma dessas usinas ali, certo? E a forma que ele tem de fazer um manuseamento ali acaba sendo assim bem equivocado, muito diferente do que deve ocorrer na realidade, certo? Bom, qual que são as vantagens, gente? Então, assim, você tem alta produção de energia e você precisa de um espaço relativamente pequeno. Qual que é a desvantagem? Então, assim, se não tiver proteção adequada, ela é perigoso e daí tem os componentes radioativos que tem ali. Mas olha, perceba o seguinte, ó. A gente vai ter aqui ó, um sistema cíclico fechado, onde a gente tem o reator. Então, essa água aqui do reator, ela nunca pode sair daqui. Ela trabalha com um sistema fechado. Ela gera aquecimento dessa água, certo? Que ela vai passar para um outro sistema, aí já tubulado, certo? A água de dentro aqui não tem contato com a água externa. E essa água externa pode ser água de chuva, pode ser água de rio, então não há problema em relação a isso. E daí o que acontece? Gera o aquecimento. Esse aquecimento, então, é uma forma de transferência de calor, que você joga do reator para um tanque de água e você aquece o tanque de água. Na verdade, a função dele funciona como um radiador. Ele amortece a energia e a temperatura desse constituinte aqui. Mas o que isso proporciona? Aquecimento desse por tabela. Não quer dizer que esse aqui vai estar zerado em temperatura, muito longe disso. A temperatura é muito elevada, mas ocorre transferência. E aí o que acontece? Você vai ter o vapor de água, que daí sim você acaba fazendo a produção de energia passando pelas turbinas. Geralmente você vai ter um sistema de refrigeração. Por isso, locais onde você tem ali a instalação das usinas nucleares, geralmente ou fica próximo a rios, rio de água corrente, ou você vai ter ali braços de mar, justamente para que você consiga ter um sistema amplo de refrigeração. Então, assim, isso favorece demais para que a gente consiga estar trabalhando, tá? Então, perceba ali, ó, a gente consegue dividir esse componente em três componentes, ó, circuito primário, que é o que a gente vai ter ali, ó, basicamente aquela parte em marrom destacada, aonde aquele cara ali ele é completamente isolado das demais partes. A gente vai ter um circuito secundário, que vai ser o necessário ali para fazer a ideia da produção de energia, e um sistema de água de refrigeração, que seria um sistema terciário, onde gera uma serpentina. E nessa serpentina você tem ali o sistema de refrigeração, então acaba amortecendo ainda mais a temperatura. Então, temperatura ampla desse constituinte aqui, vem para cá uma temperatura grande e aqui amortece a temperatura como fase final. Tá? Esse tipo de condição gera o aquecimento da água, mas nenhum tipo de resíduo industrial acaba caindo basicamente nessa água. A água continua sendo no mesmo estado que ela chegou do rio, certo? Então, isso é uma condição bem ampla que é importante a gente sempre estar valorizando a respeito disso, ok? Vamos lá. Mais uma forma de matriz energética que a gente tem aqui é a ondomotriz, onde se utiliza, por exemplo, a ideia da oscilação das águas do oceano para você fazer a produção de energia. Nessa ideia, você tem ali o que acontece? Ocorrem naturalmente oscilações no oceano e é importante até você estar tubulando esse contexto ali e analisando isso como forma de energia. Então, essa movimentação de sobe e desce, quando bem
direcionada, você consegue fazer produção de eletricidade a partir dela. Então o que acontece? Você tem ali essas boias que elas ficam oscilando para cima e para baixo, e aí o que a gente consegue ter? Essas movimentações que vão ocorrendo, aí você tem na parte interna um sistema todo mecânico, onde você trabalha com água doce, e essa água doce vai ter o potencial de produzir energia. Mas eu trago um vídeo para vocês aqui que vai estar mostrando bem certinho como que funciona esse processo. Uma fonte de energia limpa e renovável. Um laboratório a céu aberto, com uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmera hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do Pecém nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável e não poluente que tem como reservatório o próprio mar. COP e Tractebel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. Segmento, então, espero que tenham apreciado o vídeo, né? Então, assim, a gente consegue estar utilizando a energia das ondas oceânicas, né? E assim, olha que reservatório limpo e amplo que temos ali. O Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de costa, então, assim, seria uma coisa que, se passivo de investimento, poderia estar gerando muita eletricidade, pelo menos cobrir a faixa litorânea, né? Levando em consideração que boa parte das capitais que temos nesses estados ali, então acabam sendo na região litorânea. Poucas são as exceções de estados que são banhados pelo mar que não tem a capital no litoral. O Curitiba é um desses casos, Teresina também é outro que a gente tem ali, mas a maior parte pega toda essa região. Então, assim, se pudesse estar gerenciando o fluxo de eletricidade, pelo menos para as capitais, já amorteceria bastante o nível de energia que você tem na região. Tá? A energia das ondas é uma fonte de energia renovável que resulta da transformação da energia contida nas ondas marítimas em energia elétrica. Esse tipo de tecnologia, embora não se encontre disponível em forma comercial, tem vindo a ser desenvolvido desde os anos 70 num conjunto de países com potencial para explorar esse tipo de energia,
que incluem Reino Unido, Portugal, Noruega, Japão e também o Brasil, pelo que vocês viram. Tá? Também avançando mais um pouco, temos a energia maré motriz. A maré motriz, ela depende, por exemplo, do fluxo das marés, mas com uma condição. A maré deve oscilar acima de 7 metros para que você consiga estar gerando fluxo de eletricidade. Então, assim, quando você pega a ideia da maré e você está enchendo, o que acontece? Você vai ter essa movimentação e esses hidrogeradores começam a se movimentar. E aí até que estabilize o contexto hidráulico da região ali, para deixar no mesmo nível, então você acaba trabalhando com essa condição de produção de energia. Quando reduz a maré, então você vai ter um recuo da água do mar, então você abre as comportas aqui para você fazer com que tenha essa movimentação, mais uma vez rotacionando essas condições. Só que para você fazer isso tem que ter uma região favorável para essas condições ali. Em algumas localidades você tem que eles ficam abaixo do que a gente conhece aqui no Brasil como BR. Então você tem ali o fluxo de água contínuo que acaba tendo ali nessas regiões. Em contrapartida, em algumas localidades ali, o que acontece? Você tem que essa movimentação de entrada e saída de água, ela depende muito de como vai funcionar essa caracterização da maré na região. Aqui no Brasil, temos ali a ilha de Marajó, que ela tem um potencial amplo, aonde entre a maré baixa e a maré alta, chega a dar quase 11 metros de altura. Então, nessas condições é bem favorável, talvez o local no país que seja mais favorável para esse tipo de construção. Então, a gente consegue sim estar trabalhando com desenvolvimento de tecnologia a partir disso. Então, olha ali, ó, é também uma energia limpa, certo? Que a gente consegue estar trabalhando utilizando o mar para fazer essa ideia dessa movimentação e criando energia. Então, assim, essas energias podem ser a energia cinética das correntes devido às marés e a energia potencial, pela diferença da altura das marés, tanto alta quanto baixa. Então aqui temos a ilha de Marajó, que é o único lugar que tem potencial para a produção de energia com qualidade e rendimento, certo? Pode se colocar em outros locais, vamos pegar assim, na faixa sudeste e sul do país. O nível de maré não oscila tanto, dependendo da localização, entre a maré alta e a maré baixa dá uma diferença de cerca de 80 centímetros. Não é muita coisa. Para esse tipo de condição, não é nem um pouco viável. Então, assim, gerar recursos numa região onde não vai ter retorno. E esse retorno demoraria mais do que um século para fazer isso. Então, não é viável algumas condições. Determinada localidade é extremamente acessível. Bom, vamos pegar aqui, ó, energia química. A energia química que a gente vai ter, então vem ali das reações que acontecem, por exemplo, nessas condições que a gente vai ter como pilhas e baterias, certo? A gente tem que nem nessas condições, está muito longe da gente produzir energia para estar otimizando, por exemplo, em uma residência. Mas assim, para alguns eletroeletrônicos, isso dá um suporte muito amplo, como o caso ali de alguns controles, algumas condições de iluminação, portanto que seja breve, ou até mesmo para fazer a movimentação de um veículo. Então aí a gente utiliza isso, tá? Bom, petróleo é uma das fontes mais utilizadas no nosso planeta, porém extremamente poluente. Tá? Só que assim, o petróleo bruto ele não consegue dar margem para que a gente consiga ter produção. O que acontece? A gente vai estar trabalhando nessas condições que você precisa refinar ele, utilizando seus derivados. Esses sim são extremamente utilizados. Tá? Você pode ter duas condições de extração. Ele pode ser continental ou oceânica. Tá? Continental, a gente tem esses tradicionais cavalinhos que eles falam para fazer a extração, e a oceânica temos essas plataformas petrolíferas, então para fazer esse tipo de extração. Qual que é a base de funcionamento das duas? É igual, exatamente a mesma condição de você estar fazendo extração, exatamente o mesmo contexto, tá? O que acontece? No Brasil, algum tempo atrás, foi chamado ali que foi encontrado petróleo no pré-sal. E o Brasil é um dos únicos pontos onde temos ali que a Petrobras tem tecnologia para fazer esse tipo de perfuração. Então, o que acontece? Temos ali o leito oceânico, certo? Temos ali uma camada logo abaixo do oceano que é chamado pós-sal. Abaixo disso, uma camada de sal. E embaixo disso é o pré-sal que a gente vai ter ali. Então, a profundidade ao qual está vindo, por exemplo, essa condição do petróleo, pode chegar ali a mais de 7 km de profundidade.
para fazer esse tipo de extração. Então, assim, você tem que ter uma precisão muito ampla, uma tecnologia de ponta para fazer um furo, e esse furo tem que ser certeiro. Então, assim, demorou muito tempo para conseguir ter um desenvolvimento dessa tecnologia. Mas nos anos 2000, quando foi determinado isso, o Brasil basicamente se tornou autossuficiente para estar trabalhando com a ideia do petróleo. Mas a gente acaba sendo reajustado a tarifas internacionais e isso eleva e encarece demais o preço do nosso combustível. Bom, mas o que acontece? Ó, vocês já devem ter visto em aulas de química que conforme você tem uma torre de destilação, a cada temperatura você tem um resíduo. Tá? Esse resíduo é um componente que a gente acaba utilizando, sendo a naftalina, gases como o GLP, a gasolina, o querosene, o diesel, óleos lubrificantes, e até que a gente chega no resíduo, que é a parte mais bruta, que é o piche, basicamente, para o asfalto. Então a gente tem condições para estar trabalhando com o petróleo e estar utilizando diversos desses componentes. O grande problema que tem ali é que nenhum deles é renovável, certo? E todos eles são extremamente agressivos para o ambiente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essas formas ali. Outras margens de utilização estão trazendo assim, componentes ali talvez inovadores para que a gente consiga estar trabalhando com uma base de matriz energética. Porém, entretanto, a gente tem assim uma grande necessidade de utilização desses constituintes ainda. Então ainda a gente vai ter dependência durante um bom tempo desses componentes aí, ok? Bom, vamos ver o que mais que a gente consegue estar trabalhando. Energia solar, gente. Energia proveniente da luz do calor do sol, que é aproveitada para utilizar, que é utilizada por meios de diferentes tecnologias, principalmente como aquecimento solar, energia fotovoltaica, energia heliotérmica, e arquitetura solar. A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e sustentável. Gente, eu havia comentado que só a geotérmica, por exemplo, não trabalha por tabela com energia solar. As demais trabalham. Por quê? O vento depende da temperatura, e a temperatura tem como fonte o Sol, já vem por aí. O sistema hidrológico do nosso planeta depende também da temperatura solar que a gente vai ter ali. A movimentação das marés, então, depende da energia da força gravitacional que o Sol acaba influenciando junto ao nosso planeta e a Lua para que tenha esse tipo de movimentação. Então, quando a gente começa a estar analisando, então esses componentes vieram por tabela do Sol. Ah, mas energia nuclear não, beleza, mas foi proveniente isso aí de queima de estrelas antigas, há muito tempo atrás. Então, assim, de uma maneira direta, claro, temos energia solar. Energia indireta, basicamente todas as outras. Então, assim, tem pelo menos um resíduo desse constituinte. Então, assim, é bem importante a energia solar, saber utilizá-la de maneira direta ou também indireta, tá? De uma maneira que a gente consegue ter renovável, temos esses painéis fotovoltaicos, onde a gente consegue estar trabalhando com a produção de energia, certo? Bom, qual que é a vantagem disso? O fato de você ter uma produção que você pode otimizar a tua região para fazer esse tipo de geração de energia. É possível isso? Claro que é, mas em algumas localidades não é tão favorecido. Curitiba, por exemplo, é a capital mais nublada que a gente tem do país. Então, assim, a gente não tem uma condição tão viável para isso. Agora, se a gente for pegar Natal e Fortaleza, por exemplo, lá é extremamente viável essa ideia, justamente pela região, pela característica local. Isso influencia muito nesse contexto, tá? E aqui, ó, a gente tem basicamente ali uma fazenda solar, onde você consegue estar trabalhando com diversas dessas placas ali que vai fazer a coleta da energia solar e trabalhar com o processo fotovoltaico e realizar então a produção de energia, certo? Lembrando que isso aqui foi um dos trabalhos de Albert Einstein de 1905, tá? Bom, o que acontece, gente? A ideia do Brasil a nível de produção, que a gente ali está tendo um crescimento exponencial. Com a pandemia houve um alto índice, por exemplo, de crescimento, basicamente dobrou em relação ao começo da pandemia, a utilização. Então, assim, está sendo cada vez mais utilizado. O que a gente consegue ter, pessoal, também ali, ainda a respeito da energia solar, uma alta performance que a gente vai ter ali, ó. Então, devido a essas condições, ainda há uma margem muito ampla que a gente consiga estar utilizando, ok? Biomassa, gente, é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. A biomassa é utilizada através de uma variedade de recursos renováveis,
como plantas, madeira, resíduo agrícola, excrementos e até mesmo lixo a gente pode utilizar. Tá? Bom, através de tecnologia específica, com o uso da biomassa, como a combustão e queima de materiais, se obtém energia térmica e com o emprego de processos físico-químicos e bioquímicos se obtém os combustíveis líquidos e gasosos. Através disso, pessoal, a gente começa trabalhando com esse ciclo. Você tem ali a ideia de águas e minerais, que você vai ter ali, que compõe o conceito vegetal, através da fotossíntese com energia do sol. Olha que eu falei o sol aparecendo aí, ó. Vai gerar produção de energia, certo? Você derruba essas árvores, produz energia na forma de calor, certo? O que, que vai acontecer? Se gera um aquecimento local, então assim, favorece, por exemplo, o fluxo de vaporização da água. Você tem a liberação, por exemplo, de CO2, que acaba sendo absorvido pelas plantas, e aí você tem esse ciclo, basicamente ali de resíduos e de material, matéria-prima. Então você acaba tendo uma certa compensação. O que acontece? A gente pode estar influenciando nisso, a gente está influenciando isso desde a Revolução Industrial, mas o nosso planeta ele consegue se autorregular. O grande problema é que a gente está forçando demais a barra, tá fazendo com que essa discrepância seja cada vez mais ampla, o que não está ajudando em nada o nosso planeta nesse conceito. Então isso é uma coisa bem perigosa que a gente está fazendo e começa a trazer danos e resultados negativos isso. Bom, o que a gente consegue ter ali, pessoal? É a ideia da biomassa. Aqui no Brasil, a gente utiliza a cana-de-açúcar para fazer a produção do etanol. Talvez sejamos o único país do mundo que façamos isso. Mas outros países, por exemplo, eles utilizam o milho como referência, que é o caso dos Estados Unidos, até mesmo a beterraba eles utilizam para fazer esse tipo de produção, certo? A gente consegue estar pegando ali, por exemplo, a ideia de óleos para estar produzindo também, e muitas vezes a partir de resíduos orgânicos a gente consegue estar utilizando para fazer produção de energia, por exemplo, o esterco. O esterco, uma vez que ele produz metano, esse metano pode ser tubulado, pode ser incinerado, pode aquecer caldeiras e gerar produção de eletricidade. Então, assim, o sistema cíclico de produção de eletricidade é quase que a mesma coisa. Aquece água, o vapor da água movimenta, por exemplo, turbinas. Basicamente, com pequenas exceções, como energia solar e química, onde você não tem esse tipo de processo, os demais basicamente fazem a mesma configuração que você vai ter ali. Então, isso é uma característica ali. E você pode falar ali, mas assim, a minha casa não produz tanto lixo. Muito bem. Fique no litoral, por exemplo, uma semana sem que passe o carro de coleta de lixo na temporada, para você ver a quantidade de lixo que acaba sendo produzido pelas famílias. Então, assim, é muito amplo o que a gente tem ali. Então, assim, por que esse lixo não pode ser incinerado e gerar produto? Então, a gente pode também estar trabalhando com isso, certo? E aí a gente consegue estar trabalhando com componentes agroindustriais, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar, por que não queimar, não incinerar? Então a gente consegue estar trabalhando com essas temáticas. É possível? Sim. É viável? Também. Então a gente consegue estar trabalhando com formas de produção de energia, tá? Bom, e aqui talvez uma novidade que a gente tem ali. Bom, quando a gente começa a estar fazendo pesquisas, então muitas vezes ali coisas inovadoras acabam aparecendo e surge uma ideia de uma nova matriz energética, tá? Essa matriz energética ela trabalha com a ideia da fusão nuclear, certo? Já tem ali algumas localidades que acabam trabalhando com isso, e gerando um campo magnético extremamente amplo, você vai fazer com que o plasma fique rotacionando a uma temperatura em torno de 4 a 5 mil graus. Quando isso acontece, então você tem uma liberação ampla de energia por esse processo, só que tem que estar extremamente acumulado essa região ali devido ao campo magnético para estar trabalhando de uma maneira intensa. Já estão feitos testes, isso ainda não está disponível no mercado como forma de produção, mas é uma coisa inovadora que a gente tem ali. Ó. Então não há solução simples para a crise climática, mas a fusão nuclear pode ser o mais próximo disso, na busca de uma fonte de energia confiável, quase ilimitada e sem emissão de carbono. Os cientistas já geraram energia dessa maneira antes, mas lutam há décadas para sustentá-la por muito tempo. Nessa quarta-feira, dia 9, no entanto, os cientistas do Reino Unido anunciaram que mais que dobraram o recorde anterior para gerar e sustentar a fusão nuclear, que é o mesmo processo que permite com que o Sol e as estrelas brilhem com tanto brilho. Essa reportagem de dia 9 é dia 9 de setembro de 2022. Tá? A fusão nuclear como o próprio nome sugere, é a fusão de dois ou mais átomos
em um maior, um processo que libera uma tremenda quantidade de energia na forma de calor. A fusão, por outro lado, é muito mais segura, produz poucos resíduos e requer apenas pequenas quantidades de combustível abundantes de origem natural, incluindo elementos extraídos da água do mar. E aí você pega a água, você quebra, separa oxigênio e hidrogênio, você usa o hidrogênio como referência. Isso torna uma opção atraente à medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis que impulsionam uma mudança climática. Se vocês acham que a energia da fusão nuclear que tem ali já é muito grande, pegando essa ideia de fissão nuclear, usina nuclear de uma maneira geral, você já acha que libera uma ampla quantidade de energia, a usina de fusão nuclear pode liberar muito mais. Então, assim, trabalhando também com espaçamento pequeno. Então, extremamente sustentável para estar trabalhando e pegando só elementos naturais para fazer isso. Olha a vantagem. Talvez uma coisa a se pensar na próxima ou nas próximas décadas, certo? Bom, de uma maneira geral, temos ali uma tendência até 2050 para estar aumentando o consumo de energia no planeta. Não vai ter como a gente retroceder, sempre está em escala de aumento. Estamos ali, ó, entre os anos 2020 e 2025, certo? E percebo que a gente tem ali que quase triplicar a quantidade até 2050. Então, muitas pessoas nascem, muitas pessoas necessitam de polos industriais muito amplos e a produção de energia não pode parar. Então, isso é um ponto que a gente pega como referência. E perceba o destaque que a gente vai ter de 2020 até 2050 na energia solar. A energia solar basicamente vai estar cobrindo 1/3 de toda a energia necessária pelo planeta. Então, é uma fonte que a gente tem limpa e é uma fonte que a gente tem que aproveitar para otimizar ela ao máximo possível. As plantas fazem isso há gerações. Está na hora de a gente começar a pensar nisso também, ok? Bom, e aqui algumas questões só rápidas para a gente tentar entender o contexto do Enem. Ali, ó. As águas de março definem se falta luz esse ano. Esse foi o título de uma reportagem do Jornal de Circulação Nacional, pouco antes do início do racionamento de consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. B. O sistema de tratamento de água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica. C. A geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração. D. O consumo de água e de energia elétrica utilizada na indústria compete com a da agricultura. Gente, assim, ele está focando na água. Excluam qualquer situação que não tenha nada a ver com isso. Tá? A termoelétrica fugiu, vai embora. Ali, quando a gente vai estar trabalhando com agricultura, o que isso tem a ver com produção de energia? Nada a ver. Ó, ficamos ali entre A e a letra B. Vamos ver o que é mais tosco desse caminho que a gente pode cortar. Vamos para a letra B. O sistema de tratamento de água e sua distribuição consome grande quantidade de energia. Gente, a gente está trabalhando ali com produção de eletricidade, não um meio de sustentação de distribuição de água. Nada a ver esse contexto. Fica a letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Perfeito. Então eu preciso ter as barragens cheias para ter produção máxima. Ok? Bom, a próxima ali, ó. Deseja-se instalar uma estação de geração elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas e de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é a fonte de água para consumo, irrigação das lavouras e subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para a implantação nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Ali, ó, termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Gente, não tem carvão à disposição. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Gente, ele está num vale, o vento passa por cima. Olha, ó, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Gente, nada a ver, ele não está dando esse tipo de condição. Então, assim, mal e mal ele fala alguma coisa aí sobre algum tipo de componente para fazer extração. Ele não fala, então não use isso como resposta. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície local. Gente, é o que ele fala, sol.
A incidência solar é alta o ano todo. Tá aí a resposta. Ó, hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer uma usina construída. Daí você trava o rio, você mata a cidade afogada. Então tem coisa que não dá para entender, ok? Então é isso que a gente tem como representação. Gente, o Enem é interpretação. Leiam com bastante atenção, com bastante calma. Descartem respostas que não tem nada a ver com o contexto, certo? E assim vocês vão favorecendo cada vez mais o fluxo de acesso de informação de vocês. Bom, gente, então desejo a todos bons estudos. Então, assim, uma boa prova e vão com bastante calma e tranquilidade. Leiam com bastante atenção as questões que não tem como dar errado. Forte abraço e boa prova.